que não é ensinar? Não é jogar informações para os outros. Tá aqui, ó. Muita informação. Não é. Segundo, não é querer aparecer mais sábio, mais inteligente do que o outro. Não é. Isso não é ensinar. Ensinar é você definir os objetivos e levar o seu aluno a chegar nesse objetivo, chegar no alvo. Qual é a tua aula? O que é que você quer mostrar? Por isso que é importante o planejamento. As revistas, geralmente, elas já entregam, já trazem alguns objetivos, né? Geralmente essas revistas já trazem um objetivo. Então, tudo que você for falar na aula é para levar os alunos a esse objetivo. Mas eu tenho algumas ideias para você, de forma mais clara, mais prática, de como você fazer isso, tá? Inclusive, extraído da homilética, disciplina ao qual eu sou professor. Homilética vai nos ajudar muito nesse sentido, também na hora de ministrar uma aula, seja para crianças, jovens, adultos, novos convertidos, para tudo. Vamos lá. O primeiro passo é: conheça os seus ouvintes. Como assim, pastor? Conheça os seus ouvintes. Esteja presente no desenvolvimento, no crescimento dos seus alunos. Conheça a história de cada um dos seus alunos. Porque assim, povo, ó, quando eu consigo conhecer de fato os meus alunos, não é só saber o nome, é conhecer, saber o que ele passa, como é que funciona, de onde é que ele vem, quem é ele, quem é a sua família. Quando eu entendo isso, eu sei exatamente qual é a mensagem que eu preciso transmitir. Por exemplo, aqui eu estou conversando com vocês, com cristãos, professores de escola bíblica, pessoas interessadas nesse tema. Se eu chegar aqui e começar a usar termos jurídicos, pode ser que vocês entendam, algum de vocês entendam. Pode ser que não. A maioria não vai entender. Eu falei jurídico só porque veio na minha mente, mas eu não sei de nada. Eu não entendo de nada sobre isso. Se eu ouvir alguém falar sobre isso, meu irmão, eu vou ficar boiando, como diria aqui os jovens de Fortaleza. Eu sou leigo no assunto. Mas como eu conheço vocês, eu tenho noção do que vocês querem, então trago uma linguagem que vocês compreendam. Então, o primeiro passo é: conheça os seus alunos. Conheça os seus alunos. Entenda a sua realidade. Segundo ponto, se aproxime dele, se aproxime dele. Porque quanto mais próximo você estiver, mais fácil será transmitir a mensagem. Por exemplo, eu vou falar para jovens. Eu posso não saber quem é que vai estar lá me ouvindo, mas, no geral, os jovens gostam disso, fazem isso, entendem assim, então eu conheço isso, porque eu estou próximo dos jovens, tá? Primeiro passo para trazer uma linguagem clara na escola bíblica: conheça os seus alunos, se aproxime dos seus alunos. Terceiro, faça um elo, uma ponte entre a aula e a vida. Não adianta eu chegar e falar sobre o paralítico lá no tanque de Betesda e contar toda a história cultural, todo o misticismo, tudo o que acontecia, se eu deixar a mensagem por lá. E eu preciso trazer essa realidade para o hoje. Eu preciso fazer essa ponte. Se eu só explico a história do que acontecia lá no Israel, como é que eles vão entender o que é que eles vão fazer amanhã com essa mensagem, com essa aula? Entende? A ideia é que eles vejam o texto bíblico, entendam uma lição e vivam amanhã, tá? Então, faça uma ponte entre a aula e a vida, entre a aula que está sendo ministrando e a vida, entre o objetivo da aula e a vida, entre a aplicação da aula e a vida dos seus alunos. E quarto, para finalizar, ensine sem muito enfeite. Ensine sem muito aparato. Ensine sem muita decoração. Sem muita decoração. Seja claro e objetivo. Fale o que você quer falar. Vou explicar por quê. Muitas vezes, nós, professores,
caímos na tentação de querer explicar o original grego, o original hebraico, tentar falar, pronunciar a palavra no hebraico, pronunciar a palavra no grego, vai no versículo para ler tudo no hebraico e no grego. Ok, se você quer fazer isso, mas deixa eu te dizer, isso não ajuda muito. Isso não ajuda muito. Se você quer citar a ideia do original, cita só a palavra, ou cita só a ideia. Você não precisa estar pronunciando a palavra, buscando não sei o quê, papapá, papá. Você vai perder tempo, você não vai ajudar a atrair o seu aluno, tá? Pastor, então não é importante não conhecer as línguas originais, grego, hebraico, aramaico? É importante, é importante. O que não precisa é você trazer todo o seu estudo para a aula. Isso serve para você estudar e preparar a sua aula, entender o texto. Mas não precisa levar para a aula, gente. Não precisa. Você pode transmitir a mesma mensagem de forma clara, sem precisar estar citando esse monte de coisas. Esse monte de coisas. Seja objetivo, sem muito enfeite, sem muito alarde, sem muita decoração, sem muita pompa. Tá? Eu não me lembro de Jesus começar a citar aí um monte de coisa, pelo contrário, o que ele fazia era facilitar. Quanto mais fácil ele podia deixar a mensagem, mais ele fazia, com ilustrações, com isso, com aquilo. Ele não queria prejudicar, atrapalhar. Ele queria era facilitar para entregar uma mensagem bacana. Então, caso você esteja querendo, precisando entregar uma mensagem clara para os seus alunos, conheça quem é cada um deles. Esteja próximo deles. Não seja aquele professor que vai para a aula, dá a aula, o conteúdo, vai-se embora, não fala com ninguém, não chega antes, não tem intimidade, não sabe o que eles gostam. Não, esteja próximo. Faça uma ponte. Pegue a aula, a lição, o objetivo e traga para hoje. Olha, gente, isso que nós estudamos é porque amanhã você vai lidar com a situação aqui, com seu amigo na escola, com seu patrão. Então vocês têm que agir assim, assim, assim. E 4, ensine de forma direta, sem muito enfeite, sem muito alarde, sem muita decoração. Isso é ser claro, isso é ter clareza nos seus objetivos em sala de aula.